Olá pessoal, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, você que está chegando agora, está entrando nessa live. É uma mini live, eu não vou demorar muito, né? Mas um pouco que vai ser, que vai estar aqui. Boa tarde, você que está chegando agora, boa tarde, tenha uma excelente tarde, boa tarde, você que está chegando, vamos lá. Hoje eu não vou pedir presente não, o presente que eu quero é a atenção de vocês, tá bom? Fique à vontade, ok? Que o Senhor Jesus abençoe essa tarde, né? Já está se findando e a noite que já está se iniciando. Já são 4 horas e 55 minutos, né? 16 horas e 55 minutos. Ler aqui uma palavra, né? Na Bíblia. Está escrito lá em João, capítulo 8. Versículo 12, uma passagem muito importante que vai servir para mim, serve para você, serve para cada um de nós, né? Não estou aqui dizer para vocês, vocês têm que ser crente, isso, aquilo, outro. Não estou obrigando ninguém, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo, não é o homem, né? Não é. Enfim, cola aqui, ó, na palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui, ó. Falou-lhe, pois Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas na luz da vida. O que o Senhor Jesus estava falando aqui, aquele que segue a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não andará em treva. Há muita gente que está andando em trevas, né? Que está andando na escuridão dessa vida, a escuridão, né? As paixões da carne, né? As propostas desse mundo que oferece, que não é nada de bom, que só leva para a destruição, só leva para o caminho, o caminho obscuro, o caminho de trevas, vícios, bebedices, né? Então o Senhor Jesus, ele se manifestou, ele iluminou, ele deixou a palavra dele para que o ser humano, que a palavra venha refletir a luz que mostra o caminho, porque na escuridão ninguém vê nada, tropeça. Então, quem segue ao Senhor Jesus não andará em trevas, mas sim na luz. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. A salvação está nele. Porque quem convence o homem, quem convence eu, você, todos nós, do pecado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus na pessoa, né? É o Espírito dele. É feita a vontade dele em nós, quando a gente se deixa permitir isto. Porque Deus, ele é educado. O Senhor Jesus, ele é educado. O Senhor Jesus, ele não anda invadindo. Porque diz na palavra dele que não é pela violência e nem pela força, mas é com alegria, com prazer, né? Eu não estou te convencendo a nada, a você ser crente, ser evangélico, não.
De forma nenhuma, porque quem sou eu? Entendeu? Sou ser humano, cheio de falhas, como qualquer outro, sujeito à falha. Mas para isso eu também necessito da força do Espírito Santo para que eu não venha cair em tentação. Isso eu tenho que ter manutenção diariamente, continuamente. A manutenção da fé, porque se parar é que nem andar de bicicleta. Você está pedalando aqui, ó. Se você parar de pedalar, você vai cair. Se a gente parar de pedalar, a gente vai cair, não é? Então, não é diferente a vida espiritual, a fé. A gente tem que exercitar nossa fé, porque se a gente não exercitar nossa fé, nós somos fadados à queda, a quedas, né? Muitos dizem: eu não tenho forças para largar esse tipo de vício, eu não tenho força para largar esse tipo de imoralidade, se é que você me entende, né? Porque eu não posso falar abertamente, claramente, porque pode ter criança assistindo, entendeu? Não tem força. Não, você tem que tirar da fraqueza a força. Tem que tirar da fraqueza a força. Não é fácil. Se a pessoa quer ter uma vida com Cristo, seguir o Senhor Jesus, não é fácil. Não é fácil. Não vai ser fácil. Quem te disse isso, que é fácil, está mentindo. Você vai aceitar o Senhor Jesus, você vai se entregar para Deus e vai ser tudo mil maravilha. Engano. Você tem que sacrificar. Eu digo sacrificar, não é dinheiro, não. Sacrificar a sua vontade, sacrificar a vontade da carne, sacrificar os desejos. Então quando a pessoa pensa em se entregar para o Senhor Jesus, poxa, eu não vou mais fazer isso, eu vou me entregar para o Senhor Jesus, eu vou me consertar com Ele, né? Eu vou me dedicar a Ele. Parece que o desejo que a pessoa outrora praticava, parece que é mais forte, parece que vem mais forte ainda. Você que é viciado em alguma coisa, essa situação parece que fica mais forte. Não é porque é o inimigo tentando parar, porque o inimigo ele não quer que nem eu, nem você, obrigado pelo presente, nem eu, nem você, nem nós se chegamos a Deus. Por que muitos criticam? A pessoa está lendo ali a palavra, critica. Tu acha que aquilo ali é a pessoa? Por detrás daquilo ali há uma força espiritual. Para isso a pessoa tem que ter o Espírito Santo, porque quem está sendo afetado, para ele não devolver com a mesma moeda, porque se a pessoa devolver com a mesma moeda, está se tornando pior do que aquela pessoa que está jogando. Aí o inimigo vai bater palma, sabe por quê? Porque vai envergonhar. Assim, tu tá vendo? Tá vendo? Ó, fulano de tal é crente, tá aqui nas redes sociais, às vezes ele joga uma frase, né? Um comentário chulha, né? Um comentário indecente, e a pessoa rebate aquilo ali, e às vezes até a própria pessoa diz assim: eu queria fazer um teste com ele, realmente se ele é de Deus ou não, mas eu vi que não, ele me rebateu. Pessoal, todos nós estamos sendo avaliados, todos nós estamos sendo observados. Não adianta fazer os escondidos. Vou fazer escondido porque ninguém está olhando. Engano seu. Se eu fizer algo, eu vou fazer algo escondido. Engano meu. Tem dois que tá vendo. Deus e o capeta, o calça apertada, né? É espiritual, a gente não enxerga.
Não seria melhor a gente ser humilde, se entregar para Deus, confessar os nossos pecados, confessar os pecados? Não é melhor assim? Trancar a porta do seu quarto, tranca. Meu Deus, eu estou assim, sem ninguém, não conta para ninguém, só você e Deus. Só você e Deus. Meu Deus, eu estou assim, do jeito que eu estou andando, meu Pai, eu estou andando em trevas, eu não estou andando na luz. Eu quero andar na luz, eu quero andar na tua presença, mas parece que tem algo que me puxa para trás, que me puxa eu fazer tudo que eu fazia antes. Que Deus vai enviar uma pessoa exclusivamente dele para lhe ajudar. Que se for de ordem espiritual, Deus vai enviar alguém, vai vir alguma coisa que Deus vai fazer para, claro, isso se você quiser, isso se você fizer, né? Se você fizer com sinceridade, porque tudo depende da gente, tudo depende de nós, né? Tudo depende da gente. Escolher o bem ou o mal só depende da gente. O Senhor Jesus, quem segue Ele não anda, jamais vai andar em treva. Aqueles que andam verdadeiramente com Ele, que anda com Cristo. Por quê? Porque Ele é o autor da salvação. Ele é autor da salvação, o Senhor Jesus. Não há outros meio de salvação a não ser Ele. Ele é o princípio, meio e fim. Ele é eterno. Nós somos passageiros. Nós não somos daqui. A vida não se remete só aqui. Nós somos ser eterno. Aqui é só uma passagem. Logo passa. A gente vai embora. É que nem a volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus há de vir. Mas também a gente não sabe nem o dia e nem a hora que nós vamos partir daqui, que nós vamos fechar os nossos olhos. Muita gente não gosta de ouvir essa frase, mas é uma pura realidade. Você que pensa que a vida é só aqui, você que pensa que você vai ficar aqui para sempre, é engano. Nós não vivemos no mundo de Peter Pan. O problema não é fechar os nossos olhos. O problema, aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Porque existem dois caminhos. Eu não estou querendo lhe assustar, eu não estou querendo lhe causar medo, pânico, de forma nenhuma. Ser sensacionalista, ser um fanático. Lê a palavra, lê a Bíblia, lê lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. Um foi para o descanso eterno e o outro foi para o tormento eterno. Há dois caminhos, só depende de cada um de nós. As nossas escolhas é que vai determinar aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade, se é com Deus ou é sem. Mas que isso? Não, Deus é que sabe, realmente Deus sabe de tudo, de todos. Mas a salvação, ela é individual. A salvação somos nós que escolhemos, quer ser salvo ou não. Se a gente escolher, isso serve para mim também. Se eu escolher a salvação da minha alma, eu tenho que renunciar às minhas vontades, os meus desejos. O desejo vem, o desejo de pecar vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Porque se eu disser que não vem, eu estou mentindo, eu estou sendo mentiroso. Porque vem desejo
aquilo vem desejo de que não agrada a Deus. Agora cabe eu dominá-lo. Não é que está escrito aqui? Não é que Deus falou para Caim? O teu desejo está à tua porta. A porta do quê? Do coração. Cabe tu dominá-la. Deus, ele deu livre-arbítrio. O Senhor Jesus, ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. O Senhor Jesus, Deus não fez o ser humano como um robô. Ele fez o ser humano para... Nem os anjos que Deus criou, ele deu livre-arbítrio, ele deu poder de escolhas. Por isso que Satanás, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz. Ele era anjo de luz, mas pelas escolhas dele e dos anjos que se aliaram a ele, se tornou demônio. O diabo se tornou Satanás. Os anjos que se bandearam para o lado de Lúcifer viraram tudo demônio. Hoje você vê várias denominações de nomes de espíritos. São esses anjos caídos que veio para enganar o ser humano. Mas eu estou dizendo à luz da Bíblia, para tirar as vendas, as escamas dos teus olhos, através da palavra de Deus. Eu não estou denegrindo a imagem de religião de ninguém, porque a escolha é da pessoa. Agora só depende de você. A salvação está nas nossas mãos. Deus já fez a parte dele. O que foi que Deus fez? Enviou Jesus a morrer pelos nossos pecados, para que todos nós tivéssemos acesso a falar, a ter acesso com Deus, a ter outra vez o ser humano se chegar a Ele, se entregar a Ele, se entregar para Deus, através do sangue do Cordeiro do Senhor Jesus. Se entregue. Eu não estou lhe convencendo, eu não estou lhe obrigando de forma nenhuma, mas se entregue para o Senhor Jesus. Se entregue para Ele, quanto a tempo. A volta dele se aproxima, tanto coletivamente como individualmente. Individualmente como? É fechar nossos olhos. Muita gente não segura essa live, não para assistir. Mas se fosse uma coisa sensuais, muitos estavam aqui, né? Mas eu escolho a melhor parte. Eu escolho falar do Senhor Jesus. Não sou pastor, tá? Dizendo aqui, eu não sou pastor. Sim, sou evangélico, mas eu não sou pastor. Entendeu? Aonde chegar essas imagens, que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada pessoa, não para a minha glória, porque toda honra, toda glória é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nem que seja uma pessoa que se entregue para o Senhor Jesus aqui nessa live, tomar a decisão de se entregar para o Senhor Jesus, o dia já está ganho, o presente já ganhei. Não existe melhor presente do mundo de que uma pessoa que está depressiva, cabisbaixo, a pessoa que é viciada, já se envolveu na vida errada, já fez família sofrer, fez o diabo a quatro, como diz o popular lá fora. Mas, poxa, eu vi uma palavra de Deus ali, aquilo ali tocou no meu coração, tocou na minha mente, eu vou me entregar para o Senhor Jesus. Não tem presente melhor do que esse. E essa pessoa mesmo se entregar para o Senhor Jesus de fato, de verdade.
e da continuidade da palavra de Deus. Que maravilha! É um dever cumprido. É um dever cumprido. A pessoa que tem o Espírito Santo, a felicidade, claro, além da felicidade, da paz de Deus na pessoa, mais ainda a felicidade é que uma pessoa se converta a Ele, que se entregue para Ele, de fato, de verdade. Para essa pessoa que está evangelizando, quando sabe que essa pessoa estava numa vida errada e se entregou de verdade para o Senhor Jesus, a pessoa, quem tem o Espírito Santo, fica feliz com isso. Por quê? Porque se trata de eternidade. Nós só temos dois caminhos. Lembra que o que o Senhor Jesus falou em Espírito para Pedro escrever, a primeira Pedro, para Pedro escrever. Quando o Senhor Jesus foi moído, Jesus passou o que tinha que passar aqui nessa terra em forma humana, morreu pelos nossos pecados, morreu, e ao terceiro dia ele disse que ele iria ressuscitar. Ele desceu ao mundo dos mortos para a pregação daqueles que estavam em prisão, mas não foi para salvar, foi para dizer por que ele estava ali. Porque eles não deram ouvido, porque ele falou da boca de Noé, que ele ia construir uma arca, porque ele queria salvar aquelas pessoas. Lê lá em 1 Pedro capítulo 3. Aquelas pessoas, aqueles espíritos em prisão ali, são aquelas pessoas que estavam vivas na época de Noé, na época diluviana, que o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, falou para Noé para construir uma arca, e Noé avisar o povo que ia vir um dilúvio. Deus avisou, Deus queria salvar aquela humanidade da antiguidade, e eles estão em prisão até hoje. De lá eles não vão sair mais, dali para a condenação eterna, para o fogo eterno. Não sou eu que estou jogando ninguém, jamais. Eu não tenho poder para isso não, pessoal. A palavra de Deus é que diz. E agora o Senhor Jesus, ele deixou, além de ele deixar o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que ele disse que ele ia para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Ainda deixou a palavra dele, e muitos estão rejeitando. Muitos perderam a salvação, não é porque causa do pecado, porque a pessoa se arrepende verdadeiramente, a pessoa não pratica mais, mas por causa da rejeição do Evangelho, da rejeição da palavra, a rejeição. Se eu e você, nós rejeitarmos o Deus eterno, a condenação é eterna. Agora, se nós aproveitar a oportunidade e se entregar ao Deus eterno, a nossa morada vai ser eterna. Porque aqueles que estavam em prisão, não é essa prisão de cadeia quem vê aqui não. A Bíblia fala em prisão, é lá no lugar de tormento, que o Senhor Jesus avisou para aqueles moradores, aqueles espíritos em prisão. Foi aquelas pessoas que estavam vivas na época de Noé. Foram para lá. Por que foram para lá? Porque desobedeceram a voz de Deus. Desobedeceram a Deus. Deus deu chance para aquele povo se arrepender, deu chance para aquele povo se salvar, mas eles não quiseram, não deram crédito, falaram velho doido, velho gagá. É no dia de hoje, crente doido, tá doido, que negócio de inferno o quê? Negócio de céu o quê? Isso não existe. Existe. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu.
Sabe por quê? Porque ele não quer que nem eu, nem você, nem nós vai para lá. A Bíblia diz que lá é um lugar de tormento, é um lugar de densas trevas. Densas trevas. É um lugar horrível, horrendo. A palavra de Deus diz que lá haverá ranger de dente, onde ferida não cicatriza e o seu bicho não morre. Mas vem cá, como é que tu sabe que lá é horrível? Tu já foi para lá? E nem quero. Mas para eu não ir para lá, eu tenho que obedecer o que está escrito. Eu tenho que ter uma comunhão com Deus, se entregar para Deus, sacrificar a vontade da minha carne, porque enquanto que eu ainda estiver nessa carne aqui, ó, os desejos vão vir, e quando o desejo vem, eu tenho que rejeitar. Se é desejo de adultério, vem, tentações vêm, eu tenho que rejeitar aquilo. Rejeitar. A Bíblia não está dizendo que não vai ter tentações. A palavra de Deus diz resistir. Não entreis em tentação. A Bíblia não fala que não vai ser tentado. A Bíblia fala não caís em tentação, não entrais em tentação. Se eu estou vendo uma coisa que vai me fazer mal, se eu estou vendo que se eu vou pecar, eu vou desagradar a Deus, eu não vou. Se eu estou vendo que um ambiente ali não é propício, aquele não é propício para mim, que ali vai ter mulheres sensuais, vai ter bebida, vai ter uma garra-garra, sabe como é que é, né? Sabe como é que estou querendo dizer? Eu não vou. Não vou. Ninguém vai andar me impedir. Não quero, pronto. Aí, ó, dá um trago aí, ó. Não. Aí, ó, arranjei uma mina ali pra ti, uma mulher ali pra ti. Não, eu já sou casado. Não, mas é casado, mas não é capado. Não quero. Se afasta. Se for possível, se afasta da pessoa que te afasta de Deus. Não estou dizendo para você não falar com ela ou com ele. Fale, mas não se mistura. Que essas palavras servem para mim também. Porque da mesma forma que eu estou falando, eu estou ouvindo. Eu tenho que pôr em prática, porque senão eu vou viver de hipocrisia. Eu tenho que ter cuidado. Porque essas palavras servem para mim também, porque eu não posso deixar de dizer que serve só para vocês, serve só para um monte de pessoas e não serve para mim. Não, porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está de pé, cuide-se, para que não tomba. São para as pessoas que se acham. Que se acha um bom pregador, se acha que nunca vai cair, que se acha o super crente, que se acha que nunca está imune às tentações, está imune os desejos da carne, os desejos humanos, se acha. É para isso. Nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos bons, mas tem os sentimentos ao contrário. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, né, 5:24, que a gente tem que crucificar a carne e as paixões das concupiscências. O que quer dizer com isso? Desejo vem. Lutas espirituais vêm mais forte.
batalha espiritual. Além de ter batalha lá fora, tem batalha interna. Aqui, ó. A batalha é aqui, ó, na mente. Vem pensamento que não é de Deus. Já imaginou? A pessoa está pensando um bando de besteira ali. Se a pessoa não tiver o Espírito mais forte, que é o Espírito Santo, na leitura da palavra, a palavra diz que resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz que o diabo, ele arma setas, joga setas. Setas são pensamentos que não são seus. Vem pensamentos ruins para crente, para não crente, para todo mundo. Tem pensamento que não é seu, tem pensamento que não é meu, tem pensamento que não é nosso. Que pensamento é esse? A pessoa que tem discernimento de espírito, tem um Espírito Santo, opa, esse pensamento aqui não é de Deus, não. Em pensamento a pessoa repreende logo. Não alimenta pensamento do maligno. Porque se descer para cá, para o coração, se essa semente germinar, descer para o coração, meu amigo, não deixa não. Tudo começa aqui, ó, na mente. É na mente. São setas, batalhas. Mas quem tem o Espírito Santo vence tudo isso. Desejo vem. Porque aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus não estão no corpo glorificado. Você que está me assistindo, eu vou me entregar para o Senhor Jesus. Não precisa botar aqui no comentário: ei, eu aceitei o Senhor Jesus. Não dá satisfação para mim, não. É só você e Deus. A função aqui é só falar da palavra de Deus, falar de Jesus. A decisão é você que vai tomar. É cada um de nós vamos tomar. Entendeu? Agora, se você for aceitar o Senhor Jesus, se entregar verdadeiramente, vou logo lhe dizer, não vai ser fácil, mas Deus vai lhe dar suporte para você vencer. Busca o Espírito dele, busca o Espírito Santo, porque sozinha não vai conseguir. A gente tem que ter o Espírito Santo para a gente vencer os nossos maus pensamentos. Se entregue para o Senhor Jesus hoje. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. A vida aqui é só uma. Depois é uma eternidade pela frente. Ok, pessoal? Era só essa palavra que eu queria dar para você. Se entregue. Se entregue. Se entregue para Ele. A Bíblia diz: buscar o reino dos céus, em primeiro lugar as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Entendeu? Se eu falei alguma coisa que ofendeu ou você se sentiu ofendido, me perdoa, te peço, né? Mas a palavra é essa. Paulo mesmo diz, ele teve que passar pelos espinhos também. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne.
é contra a potestade dominador desse mundo, que são o Deus desse mundo, é desse século. Não é o Deus Altíssimo, mas o maligno. Se entregue para o seu Jesus enquanto há tempo. Se entregue para o seu Jesus enquanto que o ar está entrando e saindo pelos pulmões. Porque depois que dá o último suspiro, não tem mais nada que fazer, a decisão já foi tomada. Ah, mas depois que morre que vai... Não. A decisão é tomada mediante aqui em vida. Depois que já fechou os olhos, a decisão já está feita. Não tem mais nada que fazer. Não adianta oração, não adianta reza, não adianta vela, não adianta nada. A decisão já foi tomada. Já foi tomada. Ok, pessoal? Então se entregue enquanto você está em vida. Tá ok? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nós todos, tá bom? Se entregue enquanto há tempo. Se entregue. Tenha uma ótima tarde, um ótimo início de noite, um bom descanso. Que Deus abençoe. Tchau.